Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Jurisprudência Comentada. Eu sou Jarbas Domingos e o tema de hoje será a impossibilidade do recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa. Vamos lá. O entendimento que eu vou trazer aqui hoje, ele é de um precedente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que foi publicado recentemente no informativo 711 deles. O que é importante a gente frisar nesse episódio? A seguinte decisão, o seguinte enunciado. A decisão de recebimento da petição inicial da ação de improbidade não pode limitar-se ao fundamento de indúbio pro societate. O que é isso, Jarbas? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que numa ação judicial, o juiz pode receber ou não a petição inicial, que é aquele primeiro pedido que a parte autora faz para iniciar o processo. Então, na ação de improbidade, a mesma coisa. A parte autora faz o pedido e o juiz recebe ou não a petição inicial, com base no que prevê a legislação específica. E qual que é a grande relevância desse entendimento? Bom, não é difícil, até agora, e vamos ver daqui por diante, que a parte autora nessas ações de improbidade não tenham conseguido juntar o tanto de indício, não necessariamente prova, mas indício, um conjunto de indícios que demonstrem que aquela pessoa acusada tenha praticado um ato de improbidade. E mesmo assim, os juízes recebiam essas petições iniciais, ou seja, o juiz recebe uma petição inicial e dá início a essa ação de improbidade, mesmo não havendo indícios robustos ou um conjunto de indícios que possam sugerir que o acusado tenha praticado um ato de improbidade. Isso é claramente um exagero, não é verdade? Não há nem indício. E o que motivava os juízes a agirem dessa maneira? O princípio do indúbio pro societate, que ele quer dizer mais ou menos o seguinte, resumindo, em poucas palavras, na dúvida acerca da existência de um ato de improbidade praticado pelo acusado, na dúvida da regularidade desse pedido, da adequação da via eleita, o que deve ser feito? Deve ser favorecido a sociedade, em detrimento do acusado. Ou seja, na dúvida se aconteceu aquilo, recebe a petição inicial, dá andamento no processo e vão avaliar dentro desse processo se teve ou não a prática do ato de improbidade. Era mais ou menos assim que acontecia até então. Porque se entendia que dentro do processo iam ter os instrumentos adequados, os momentos adequados para levantar todo o conjunto probatório, todas as provas necessárias para demonstrar se a pessoa tinha ou não praticado atos de improbidade e, portanto, seria justo ou não aplicar as sanções que a lei de improbidade estabelece. Agora, com esse novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a coisa muda um pouco. Por quê? Não quer dizer que não vai ser mais recebida a petição inicial. Quer dizer o quê? Que o entendimento evoluiu. Ele deu uma depurada, O que quer dizer que esse novo entendimento? Tem que ter alguma coisa além do princípio do indúbio pro societate. Não basta
chegar uma petição inicial para o juiz que a parte autora pega e fala: fulano praticou um ato de improbidade. Por isso, por isso, por isso. Tem que ter algo mais. Tem que ter algum indício. Não precisa ser uma prova, porque as provas vão ser produzidas no processo. Mas tem que ser indícios robustos, né, comentários que sejam na própria decisão do juiz, tem que ser feito, porque vai ser insuficiente para receber essa petição inicial. Vai ser ilegal. Então, é uma evolução. Antes se tinha, na dúvida, recebe a petição inicial e depois produz as provas, mesmo sem indício. Hoje, com esse entendimento agora novo do Superior Tribunal de Justiça, é o quê? Na dúvida, recebe a petição inicial, desde que haja indícios claros, robustos, de que essa pessoa praticou um ato de improbidade. Não tem como mais receber petição inicial em ação de improbidade sem que haja indícios de que a pessoa tenha praticado aquele ato. Ok? Esse é o entendimento do STJ. Né? Parece que essa evolução foi muito positiva, porque evita a existência de ações de improbidade que não deveria existir, que não tem nenhum elemento que evidencie que aquela pessoa tenha praticado um ato. Eventualmente acontecia ações de improbidade por perseguição, não é mesmo? Ou porque a parte autora teve algum desentendimento com o acusado. Lembrando sempre que quem é a parte autora das ações de improbidade, via de regra, é o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada com a prática desses atos. Então, esse entendimento mostra que o processo está ficando mais evoluído, está ficando mais justo. E isso é excelente. Não quer dizer que tem impunidade, quer dizer que vai ter mais justiça. Né? Para punir alguém, tem que ter elemento para isso, tem que ter indício para isso e no final tem que ter prova para isso. Não é? Então, me parece muito positivo esse entendimento recente do STJ, vai evitar a propositura de ações sem elementos, né? E o princípio do indubio pro societate vai poder ser usado agora na sua plenitude, né? Com toda a justiça. Se tiver dúvida, favorece a sociedade, desde que tenham elementos que favoreçam isso, favoreçam essa dúvida. Não adianta só falar que a pessoa praticou um ato. Tem que ter alguma coisa a mais. Né? Não precisa ser prova, mas alguma coisa a mais. Que seja um documento, que seja notícias, não é mesmo? Publicidade, né? Conhecimento de todo mundo, algum fato que é de conhecimento público. Tem que ter algum elemento. Não basta só falar que a sociedade está prejudicada e, na dúvida, a gente dá continuidade no processo. Por fim, uma observação. Recentemente foi publicada uma lei que alterou a lei de improbidade, substancialmente. Né? A lei de improbidade está com ritos diferentes. Né? As pessoas que podem propor a ação de improbidade mudaram. Então, isso vai fazer alguma diferença para esse entendimento? Não, não vai fazer, porque nesse ponto não mudou nada. Tá? O recebimento da petição inicial está igualzinho. O juiz vai fazer a mesma avaliação, agora ele tem mais critérios ainda. Né? Essa alteração na lei de improbidade trouxe mais critérios para o juiz receber ou não a petição inicial. Isso, claro, é sempre um motivo para a gente ficar contente, porque tem mais justiça. Né? A avaliação com mais critério é sempre positiva. Evita injustiça, excessos ou também aquelas análises mais rasas. Bom, por hoje era isso. Eu espero que tenha sido claro esse comentário. E se alguém ficou com alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Até o próximo episódio do programa Jurisprudência Comentada.